Marcos capítulo 1, lerei do versículo 40 até o 45. O título da nossa mensagem, nossa breve mensagem hoje é Entre o Querer e o Poder. E diz assim a palavra de Deus, Marcos capítulo 1, de 40 a 45. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, e disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Amém. Pai, obrigado por esta noite, por estarmos na tua casa e pela tua palavra lida. Senhor, que mais uma vez o Senhor nos fale ao coração. É a nossa oração, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Há um tempo atrás foi publicado um livro chamado O Segredo, que consistia basicamente em falar sobre a lei da atração. O que você muito desejar, ou se você desejar muito uma coisa, esse seu desejo vai atrair aquilo que você quer para si. E isso é muito perigoso, além de mentiroso, porque nem sempre o querer é poder. Uma frase atribuída a Fernando Pessoa, tirei aqui um pedacinho, mas diz assim: querer não é poder. Quem quer nunca há de poder, porque se perde em querer. Querer não é poder. Quem quer nunca há de poder, porque se perde em querer. E realmente, nem tudo o que a gente quer o pode fazer. Nem tudo o que queremos o podemos ter ou realizar. Primeiro porque talvez esteja fora do nosso alcance, da nossa capacidade de fazer, de implementar, de concretizar. Ou simplesmente porque entendemos que isso não convém fazer. Não é conveniente realizar aquilo que nós queremos. Agora, insistir em querer algo que nós não podemos tem suas consequências e, na maioria das vezes, ruins. Para nós, nem sempre querer é poder. Mas, e para Deus? Pensando a respeito de Deus, o querer e o poder de Jesus, já que Jesus é Deus, ou Filho de Deus, será que o que Ele quiser fazer, Ele pode fazer? E será que o que Ele pode fazer, Ele de fato quer fazer? Dos atributos de Deus e, portanto, de Jesus é a onipotência. Ou seja, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode operar, realizar o que Ele quiser. É claro que nada que vá contra a sua natureza, contra a sua santidade ou a sua justiça. E Ele mesmo se apresentou como El Shaddai, como Todo-Poderoso, que pode operar tudo. Mas Deus não é um exibicionista, e Jesus não é um exibicionista. Quando Ele realiza algo, quando Ele manifesta o seu querer e o seu poder, Ele o faz com um propósito. Ele tem um plano por trás das suas manifestações de glória e de poder. Por isso, embora Ele possa todas as coisas, nem sempre quer operar. Mas quando Ele quer operar, quando Ele quer realizar, Ele o faz com um propósito. E nessa história que nós lemos em Marcos capítulo 1, versículo 40 a 45, há algo de especial nesse registro no Evangelho.
Tão especial que Mateus, Marcos e Lucas registraram a mesma história. É claro que cada um com a sua ótica e acrescentando alguma coisa ou outra de acordo com o público que eles tinham em mente, mas uma frase dita por esse homem, todos eles registraram. Quando ele chega a Jesus e diz: se queres, bem podes limpar-me. Se queres, bem podes limpar-me. E o que essa história registrada no Evangelho nos ensina a respeito do querer e poder de Jesus? Não somente a capacidade de realizar, mas a manifestação da sua virtude. Bom, em primeiro lugar, Jesus quer ver em nós demonstração de fé para a manifestação do seu poder. Demonstração de fé. E houve naquele homem uma manifestação de fé. Porque ele não disse assim, se tu puderes, ou se tu podes. Ele não disse isso, ele disse, se tu queres. Então ele sabia que Jesus podia. E isso é uma demonstração de fé. Um pouco mais adiante no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, nós não vamos lá por causa do tempo, nós temos uma história também de um outro homem que estava numa necessidade, para ser mais exato, o seu filho. E talvez já cansado da discussão entre religiosos e os discípulos de Jesus e de não ver a sua dificuldade tendo soluções ou solução, vendo Jesus chegar do monte da transfiguração, ele diz a Jesus, encurtando a história, se podes fazer alguma coisa. Olha a diferença, o outro falou, se queres, podes me limpar, enquanto aquele homem, o pai, no capítulo 9 de Marcos, disse, se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Então, em comum, os dois tinham o se, a condicional se. Mas o que veio depois do se, ou se, é que fez toda a diferença. Porque um disse, se tu queres, o outro, se tu podes. E o que disse, se tu podes, de alguma forma, duvidava da capacidade de Jesus. Então, o primeiro cria e sabia que o Senhor poderia curá-lo daquela condição de acordo com a sua vontade. Mas o segundo, no caso, no capítulo 9, aquele pai que tinha seu filho numa condição tão deplorável, ele ainda duvidava da capacidade de Jesus. E assim como a continuidade da frase foi diferente entre os homens que procuraram a Jesus, a resposta de Jesus também foi diferente. Porque por primeiro Jesus disse, quero ser limpo. Mas ao segundo Jesus disse, se posso? Tudo é possível ao que crê. E a nossa fé não deve duvidar da capacidade de Deus. A nossa fé deve se apoiar na vontade de Jesus, sem duvidar da sua capacidade de operar, de realizar, de fazer. Cada um de nós aqui tem as suas próprias demandas, e você que veio a este culto de oração, veio com um propósito. Você que está nos acompanhando agora neste culto de oração, certamente tem as suas demandas para serem apresentadas diante do Senhor, mas não duvide da capacidade de Jesus de agir. Tiago diz que aquele que duvida é semelhante à onda, que o vento leva para lá e para cá. Então não há firmeza. É levado de um lado para o outro. Talvez você até pense que não tenha fé suficiente. Aliás, você até imagine assim, puxa vida, qual é a fé, o tamanho da fé necessária para que Jesus se agrade e então demonstre e manifeste o seu poder. Ele nos deixou um exemplo, Mateus capítulo 17, versículo 20, se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, coisas extraordinárias viveremos e veremos Deus realizar. Então creia, não duvide do poder de Jesus agir. E louvado seja Deus que o final daquela história de Marcos capítulo 9, sabemos que Jesus ajudou aquele pai. Porque ele em lágrimas, quebrantado, disse, Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Senhor, eu creio, mas eu sei que a minha fé é limitada. Mas me ajude a si mesmo. E louvado seja o Senhor que o ajudou, e então devolveu o seu filho restaurado para aquele homem. Então creia, porque a Bíblia diz que aquele que crê verá a glória de Deus.
verá o seu poder manifestado. Em segundo lugar, esse texto nos ensina que Jesus quer nos purificar para darmos testemunho do seu poder, do que Ele realiza e realizou em nossas vidas. Ele salva, Ele limpa e Ele devolve a dignidade. Ele devolve a vida. Não dá para nos aprofundarmos a respeito desse assunto, daquela enfermidade, lepra, mas na época de Jesus, era uma enfermidade repugnante. Depois leia Levíticos capítulo 13. E quem fosse considerado leproso vivia à margem da sociedade, era alguém à beira do caminho, alguém largado, alguém esquecido, alguém que não era bem-vindo, perdia a sua dignidade, perdia o direito de participar do culto, perdia o direito de contato, de tocar em alguém, porque alguém que ele tocasse seria considerado impuro, ou alguém que o tocasse seria considerado impuro, perdia o direito de ir e vir. Uma pessoa leprosa naqueles dias, quando fosse em algum lugar que houvesse mais pessoas, ele precisava cobrir o rosto, se cobrir e gritar: imundo, imundo, para que as pessoas saíssem de perto. Então era realmente alguém não desejado. Mas Jesus não só o limpou, mas também devolveu a ele a dignidade. E talvez haja alguém assim aqui, que tenha uma história parecida com ele, não necessariamente que foi um leproso, mas alguém que as pessoas não davam nada por você. Dizia que você não tinha mais jeito, que você era um caso perdido, que não valia o esforço, não valia nem mesmo as orações. Mas um dia Jesus te tocou, te limpou, te salvou, te devolveu a vida. E agora você é um testemunho vivo do poder do Senhor. Agora talvez haja alguém também nos ouvindo, aqui ou em casa, que esteja nessa condição, de as pessoas já não acreditam mais em você, acham que você não tem mais jeito, a sua esposa já nem olha mais para você, seu esposo já não mais acredita em mudança, seus filhos ou seus pais, nem mesmo você se aguenta, acredita em si, acredita que tenha jeito, tenha vergonha até mesmo de se olhar diante do espelho. Mas sabe de uma coisa, o Senhor te quer. E quer devolver a você a vida, a dignidade, e transformar você num testemunho vivo do seu poder. Tanto que Jesus disse àquele homem: vá ao sacerdote, para que você, isso que lhe aconteceu, seja testemunho a eles, não só aos sacerdotes, mas a todas aquelas pessoas da sua época. Então Jesus, o Verbo encarnado, ele não desiste de ninguém, nem mesmo daqueles que a sociedade, a família ou as pessoas já não dão mais valor algum. O mesmo Jesus disse, em resposta aos religiosos da época, que os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. E Jesus disse que não veio chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E tocar num homem leproso naquela época não era permitido pela lei, mas o toque de Jesus naquele homem dizia muitas coisas. Entre elas, nos ensina que o contágio da pureza superou o contágio da impureza. O contágio da pureza de Jesus superou o contágio da impureza daquele homem leproso. Uma frase de Max Lucado. E o fato é que, então, Jesus, quando nos toca, Ele não fica impuro. Muito pelo contrário, Ele nos purifica, para servirmos de testemunho a respeito do seu poder. Mas para finalizar, essa passagem também nos ensina que Jesus quer ver de nós atos de obediência, como quem confia em seu poder. Porque quem confia no poder de Jesus obedece ao que Ele diz. E as nossas experiências de vida ou com Jesus não nos autoriza a realizarmos o que bem entendermos. Na verdade, nós, como agora servos de Jesus e filhos de Deus, nosso dever é obedecer a Jesus, mesmo que isso não faça sentido para nós. Mas se Ele diz, é porque é o melhor a ser feito, e é o correto a ser feito. Aqui nós vemos que Jesus disse para aquele homem sair da sua presença e se apresentar ao sacerdote. Jesus praticamente expulsou aquele homem. Ele falou: mostra-te
ao sacerdote. E ao ir ao sacerdote, como Jesus disse, o ajudaria em muitas coisas. Como já dissemos, seria um testemunho a ele, no caso ao sacerdote, e às pessoas da época e aos seus familiares. Ele também seria declarado limpo, então ele poderia trabalhar novamente, poderia participar dos cultos públicos, poderia ir e vir, poderia voltar para sua família. E além disso, ele ainda evitaria a publicidade precipitada do ministério de Jesus. Mas ele fez o contrário. O versículo 45 diz que ele começou a espalhar aquilo que havia acontecido. A Bíblia não diz exatamente o porquê aquele homem fez o que ele fez. Mas algumas vezes, tirando aqui para nós nos precipitamos em dizer ou fazer algumas coisas, pensando que estamos fazendo coisa boa, mas não estamos. Às vezes a gente conta bênçãos, só para mostrar para as pessoas como somos abençoados, mas em que sentido? Olha só como Deus me ama, olha só como eu sou especial, olha só como Deus não resiste à minha oração. Então às vezes a gente quer mesmo que as pessoas saibam o quanto somos abençoados, e esquecemos de falar o quanto Deus é abençoador. Então a gente deve contar sim das bênçãos de Deus. Se nós somos específicos nos pedidos, vamos ser específicos no agradecimento, vamos agradecer, mas vamos agradecer para que a glória seja toda de Deus e não nossa. E aquele gesto daquele homem fez com que Jesus então tivesse que se retirar para lugares desertos. Então, de alguma forma, precipitou a publicidade do ministério de Jesus. E quando nós não obedecemos ao que Jesus deixou claro, isso pode realmente causar prejuízos. E a gente conhece a história de Saul, a desobediência tem o seu preço. E ele ouviu de Samuel, melhor é obedecer do que sacrificar. E nem sempre o que parece certo é a coisa certa a fazer. O certo a fazer mesmo é obedecer a Jesus. Li um livro há pouco tempo atrás em que o autor falava a respeito de obediência. E cumprir uma ordem, quando você entende e concorda, não é necessariamente obediência, não é porque você é obediente, é porque você é razoável, você está agindo de acordo com a razão, porque você entende e concorda, então isso é razoável você obedecer. Agora, quando você ouve uma ordem que não entende, ou entende, mas não concorda, e mesmo assim cumpre, então isso é ser obediente. E aquele homem ouviu a ordem de Jesus, mas ele não obedeceu. E quando nós somos de fato obedientes a Jesus, mesmo quando não entendemos ou não faz sentido para nós, é uma demonstração de fé naquele que nos salvou. Então que o Senhor ache em nós fé, testemunho e obediência, para que Ele continue operando em nós, tanto o querer como o efetuar. Que Deus nos abençoe, que a sua palavra encha o nosso coração. Amém, pastor.